Bom, eu quero compartilhar essa noite com você. O tema é um chamado radical, ser e fazer discípulos de Jesus. Então hoje eu quero compartilhar essa questão do ser discípulo de Jesus, né? O que até aqui é o meu limite. Ok. O que significa essa questão de ser discípulo de Jesus? Eu quero então olhar com você um texto que está em Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, deve ser muito conhecido de vocês, uma vez que eu acredito que, se não todos, pelo menos a grande maioria aqui sejam líderes. Então esse é um texto que geralmente é muito conhecido de líderes, né? O texto diz lá: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto de Mateus é um texto que fica apresentado para a gente de forma muito clara o que Jesus deseja, não só desejou, mas o que Jesus deseja daqueles que o seguem, os seus seguidores. O texto deixa claro lá que Jesus ordena aqueles seus primeiros seguidores, que representam a igreja, que eles deveriam ter como tarefa prioritária e principal nas suas vidas fazerem outros discípulos. O texto é muito interessante porque ele começa dizendo assim: e os 11 discípulos foram para o monte que Jesus havia lhes indicado. Preste atenção, esses 11 discípulos são aqueles que nós convencionamos, porque as Escrituras assim os tratam, chamar de apóstolos. É interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 de Mateus, depois que se encerra ali uma sessão, onde, no final do capítulo 9, onde diz que Jesus, ele vendo as multidões como ovelhas, que não tinham pastor e etc e tal, ele diz para os seus seguidores orarem, pedindo ao Senhor da seara que mandasse mais trabalhadores para a sua seara. Eles fazem essa oração e começa o capítulo 10 de Mateus dizendo que Jesus então chama os seus discípulos e separa deles 12 e os envia. E aí o texto diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Então, esses 11 que estão aqui eram chamados também de apóstolos. A partir do capítulo 10 de Mateus, essa é a titularidade que eles recebem. Eles são os apóstolos de Jesus. Okay? Isso acontece também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Só que quando a gente chega no final do Evangelho de Mateus, os 11, nesse encontro com Jesus, não são chamados, não são tratados de apóstolos, eles são tratados de discípulos. Isso não é interessante? O texto poderia ter dito: e os 11 apóstolos foram para o monte que Jesus havia designado, mas Mateus faz questão de dizer: os 11 discípulos foram. Por quê? Porque na verdade essa ordem que Jesus está dando não é uma ordem dada para pastores, não é uma ordem dada para apóstolos apenas, não é uma ordem dada para apóstolos no sentido de pessoas que são pastores ou que estão ordenados ou que têm. Não, essa é uma ordem dada para a igreja, para os discípulos, para os seguidores de Jesus. Eu cumpro essa ordem que Jesus está dando não porque eu sou pastor, eu cumpro essa ordem porque eu sou discípulo. Okay? E você tem que cumprir essa ordem que Jesus está dando porque você é um discípulo de Jesus. E a igreja tem que cumprir essa ordem que Jesus está dando porque a igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus. Então, nós só podemos fazer discípulos se nós formos discípulos. Ok? Estão comigo? Faz sentido? Certo? A ordem é: vão e façam discípulos. Mas quem é que pode ir fazer discípulos? Discípulos. Ok? Então, só pode fazer discípulo quem é discípulo. E aqui é que está a questão para a gente. E é o que eu quero pensar com você essa noite. O que significa isso? O que significa ser um discípulo de Jesus? Porque nós, muitas vezes, utilizamos palavras e conceitos sem, de fato, analisarmos o significado delas, né? Para valer.
Esse negócio de discipulado, por exemplo, é algo que a gente faz assim na igreja. Parece que a gente criou duas categorias. Tem os crentes e tem os discípulos. Né? Como se fosse possível você ser crente sem ser discípulo. Tá? E tem os discípulos que não fazem discípulos. E tem os discípulos que fazem discípulos, que são os discipuladores. Como se isso pudesse existir. Muito bem, mas para Jesus isso não pode existir. Então, a grande questão para a gente é o que significa ser um discípulo de Jesus. E como é que a gente vai chegar à conclusão, ou como é que nós vamos chegar à resposta dessa pergunta? Eu quero olhar para o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Dentre esse grupo de 11 que estavam presentes ali, quando Jesus, em Mateus 28, quando Jesus diz: vão, né, e façam discípulos de todas as nações, pelo menos 4 deles nós temos uma descrição clara no Evangelho de Mateus de como é que eles foram comissionados para serem discípulos, como é que eles foram chamados para serem discípulos. Pedro, André, Tiago e João. Nós encontramos o chamado deles lá em Mateus capítulo 4, versos 18 a 22. O texto diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então eles estavam exercendo a profissão deles, eles eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Veja só, quando a gente lê esse texto, esse chamado de Jesus, feito para esses primeiros seguidores, da maneira que é narrado aí, a gente precisa levantar pelo menos 2 questões significativas. A primeira é por que aqueles homens, quando eles ouviram Jesus os chamando para segui-lo, eles decidiram imediatamente deixar tudo e seguir Jesus. Bom, vamos pensar aqui. Porque a gente lê esse negócio no texto, a gente fala: não, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Que bonito. Então vamos pensar, você está lá no seu trabalho, eles estavam trabalhando, ok? Eles estavam na profissão deles. Você está lá trabalhando, você está lidando lá com os seus negócios, está no seu emprego, ou então está no colégio, na escola, na universidade, na faculdade. Aí tem esse homem, Jesus, e ele passa por você, e ele diz assim para você: ei, veja o que você está fazendo e venha comigo. Siga-me. O que você faz? Seja sincero, que nós vamos dar as nossas respostas teológicas, né, programadas. É Jesus, eu deixaria tudo e iria sair. Vamos ser bem honestos. Você sairia no meio do seu trabalho? Você deixaria tudo que você está fazendo ali e sairia atrás desse homem? A outra questão é por que no caso de Tiago e João nos é dito que o pai deles, o Zebedeu, estava lá, eles tinham uma microempresa de pesca, né? E o pai Zebedeu não protesta. O Tiago e João ouvem Jesus chamando e saem, vão atrás, e o Zebedeu não diz: peraí, onde vocês estão indo? Não, Jesus chamou a gente para ir com ele. Jesus chamou vocês para ir com ele, o problema de Jesus, o problema de vocês, vai só depois do trabalho, meu amigo. Não acabou não, nós estamos preparando as redes para a pesca aqui agora, eles não vão saindo? Não estou. Quando terminar o expediente, vocês vão para trás desse negócio aí, desse Jesus aí vocês vão atrás desse negócio de igreja e tal. Agora não, agora está trabalhando. Pense logicamente. O que está acontecendo aqui que faz com que esses homens ouçam Jesus e saiam? Bom, para a gente poder ser honesto com a história, né, a gente precisa olhar isso dentro de alguns outros evangelhos, e você precisa entender que não é a primeira vez que Jesus encontra com esses homens. Eles já conheciam Jesus. Jesus morava naquela região, Jesus passava por eles sabiam que Jesus ensinava, eles sabiam quem eram os parentes de Jesus, a mãe de Jesus, o pai de Jesus. Jesus não é um estranho para eles, ok? No Evangelho de João nos é dito, inclusive, que João Batista, que era primo de Jesus, aponta para Jesus, quando uma das vezes que Jesus passa e fala para André está aí, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles tinham algum conhecimento, né, a respeito de Jesus. Não é a primeira vez que Jesus está aparecendo, mas mesmo assim, alguma coisa aqui está acontecendo dentro desse cenário
que faz com que esses homens tomem essa postura, tomem essa decisão? A resposta para ambas as perguntas que nós estamos fazendo aí está em nós entendermos o conceito de discipulado no contexto de Jesus e dos seus primeiros seguidores. Ok? Porque, pense comigo, nós lemos um texto, Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, onde Jesus diz que nós devemos ir e nós devemos ser seus discípulos e nós devemos fazer discípulos. Certo? Mas nós estamos lendo esse texto no Brasil, aqui mais especificamente no Nordeste, né? Já que a turma dos paulistas ficaram para trás, ok? Né? Então, no Nordeste, ok? No Brasil, no Nordeste, no século 21. Mas esse texto foi escrito no Oriente Médio, para pessoas do Oriente Médio, no primeiro século, numa região chamada Judéia. Então, para que nós possamos entender o que significa ser discípulos de Jesus hoje, primeiro nós precisamos entender a dinâmica do que era ser um discípulo de Jesus naquele contexto. Para então a gente poder ser discípulos a partir daquilo que as Escrituras nos dizem sobre o que é ser um discípulo, e não a partir do que a nossa cultura nos diz sobre o que é ser um discípulo. Ok? Eu já li muitos livros de discipulados, e muitos livros de discipulados que eu leio a partir daquilo que a nossa cultura diz, ser um discípulo de Jesus, ou ser um seguidor de Jesus, ou esse negócio de discipulado, às vezes é você ter mais um com quem você vai estudar a Bíblia, não é? Aí às vezes a gente pergunta, você já foi discipulado? E por isso a gente está querendo perguntar o seguinte, você já participou de 10 lições, ou então de 3 meses de um módulo, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente traz esse conceito de discipulado para a nossa vida. Mas será que é isso que significa ser um discípulo de Jesus a partir daquilo que as Escrituras nos dizem? Veja, nós somos brasileiros, esses homens são judeus. Okay? Jesus, ele não apenas é o Deus encarnado, mas ele é o Deus que se encarna dentro de um período da história específica e dentro de uma cultura específica. E para que a gente possa entender algumas coisas que as Escrituras nos dizem, nós precisamos primeiro entender isso dentro desse enfoque, para que então a gente possa transportar, aplicando para a nossa realidade. Okay? Então, o que acontecia na cultura de Jesus? Veja, o discipulado na cultura de Jesus era algo presente na sociedade de Jesus. Ok? Às vezes quando a gente fala sobre discipulado, a gente lê na Bíblia sobre discipulado, a ideia que a gente tem é que Jesus era um cara que fazia discípulos. Mas na verdade o que Jesus está fazendo é algo que era culturalmente praticado no contexto de Jesus e na religião judaica. Ok? O que acontecia? Veja só, todo menino judeu, quando atingia 6 anos de idade, ele era matriculado, vamos colocar assim, né, entre aspas, matriculado, ele era matriculado num curso, numa sinagoga. Okay? Então, as regiões lá da Judéia tinham várias sinagogas, e todo menino, independente de classe social, independente de qual era a profissão do pai, de 6 anos de idade a 10 anos de idade, ele ia para uma sinagoga e ele passava o dia na sinagoga fazendo esse, entre aspas, curso aí chamado Beis Sefer. O que era o Beis Sefer? O Beis Sefer era... Perdi para o Ben me ajudar aqui. Ok? Você tem essa porção aqui. Era a porção que eles ficavam memorizando. Então, dos 6 anos de idade a 10 anos, eles todos os dias, de manhã e de tarde, iam para a sinagoga, e os rabinos na sinagoga ficavam ali recitando a Torá com eles, eles ficavam lendo a Torá, memorizando a Torá. Esse seria uma espécie de curso primário dos meninos judeus. Okay? Quando eles completavam os 10 anos de idade, eles terminavam esse curso chamado Beis Sefer, esse período do Beis Sefer. Aí, o que acontecia? Eles passavam por uma espécie de teste. Os rabinos ouviam-os recitando a Torá. Então eles falavam a Torá, o rabino começava uma parte da Torá, por exemplo, em Deuteronômio, e ele tinha que completar, o menino tinha que completar a partir de onde ele parasse, e etc. e tal. Quando eles faziam essa cerimônia, os rabinos então viravam-se para eles e diziam assim: muito bem, vocês são bons judeus, vocês amam a Deus e vocês amam a lei, amam a Torá. Vão,
e sigam a profissão de seus pais. Ou seja, esses meninos então saíam do curso da sinagoga e eles iam tocar a vida na profissão do pai. O que Pedro, Tiago, Pedro, André, Tiago e João estavam fazendo? Pescando. Profissão do pai. Então eles estavam levando adiante a profissão dos pais. Ok? No entanto, entre esses meninos, haviam aqueles que se destacavam muito, eram os melhores dos melhores naquele teste final. E esses meninos eram convidados para permanecer na sinagoga num dos períodos, período da manhã ou período da tarde, num dos períodos, para continuar o seu curso, para ir numa nova etapa do seu curso com a lei. Então, num período do dia, agora eles se dedicavam à memorização do restante das Escrituras, o livro dos profetas e os livros históricos. Então, eles se dedicavam a isso dos seus 10 aos 15 anos de idade. Seria como uma espécie de curso fundamental, né? Fez o primário, agora vai fazer o curso fundamental. Eles ficavam ali. O outro período eles trabalhavam na profissão do pai. Esse segundo curso, ou essa segunda etapa, era chamado de Beis Talmud. Era chamado de Beis Talmud porque, além deles memorizarem o restante do Antigo Testamento, eles iriam começar a receber instruções do Talmud. O Talmud era a interpretação que os rabinos davam para textos bíblicos, para textos do Antigo Testamento. Okay? A explicação que eles davam para vários textos ali do Antigo Testamento. Então eles passavam estudando isso. Quando eles terminavam esse período, então eles passavam para aquele testezinho de novo, né? Lá, recitavam todo, agora é todo o Antigo Testamento, hein? De cor, viu? Não é um versículo, tá? É todo o Antigo Testamento, de cor. E aí os rabinos, eles recitavam o Antigo Testamento, e os rabinos diziam para eles: muito bem, vocês são excelentes judeus, vocês amam a Deus, vocês amam a lei, voltem e sigam a profissão dos seus pais. Só que nesse processo, alguns desses jovens se encantavam com a vida dos rabinos. E aí eles queriam continuar aprendendo com os rabinos. O que acontecia nesse momento é que, se um jovem se encantasse com algum rabino, ele escolhia aquele rabino e ele ia até o rabino e dizia assim: rabino, eu quero ser seu seguidor. Aí o que o rabino fazia? O rabino fazia um teste com ele. O rabino fazia perguntas as mais diversas sobre o Talmud. Ele recitava os mais diversos textos da Torá e dos profetas, para ver como é que o rapaz se saía. E se ele se saísse muito bem, o rabino pensava assim: ah, esse daí é alguém que eu posso confiar no meu jugo. A este aí eu posso dedicar o meu ensino, porque ele vai me representar bem. Então o rabino dizia para ele: ok, tome sobre você o meu jugo, venha e siga-me. Esse menino, nesse caso, ele entrava no terceiro estágio, que era chamado de Beis Midrash, que ia dos 15 anos para o resto da vida dele. Ele ia ser então um talmidim, ou um seguidor, ou o que nós chamamos de discípulo. Ele ia ser então discípulo do rabino. Então, com um talmidim, com um discípulo, o rabino compartilhava o seu jugo. O jugo tinha a ver com as nuances da lei, as interpretações que só aquele rabino, particulares que aquele rabino tinha sobre a lei, e que ele só ia compartilhar com aqueles que fossem seus discípulos, para que mais tarde eles pudessem ensinar. Se você tiver alguns textos do Evangelho fresco na sua cabeça, você vai lembrar, por exemplo, de alguns encontros de Jesus, aonde Jesus é questionado sobre com que autoridade ele fazia, ele ensinava as coisas que ele ensinava.
Lembram disso? Algumas vezes os rabinos perguntam isso para eles, os fariseus: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você ensina? O que eles estão perguntando para Jesus é: quem é o teu rabino? Em nome de quem é que você está falando? Quem é o rabino que te ensinou? Então todo rabino tinha um rabino, todo discípulo tinha um discipulador, tinha alguém que estava acima dele, tinha uma escola, tinha alguém que ele seguia. As interpretações, quando por exemplo eles perguntam para Jesus assim: é lícito dar carta de divórcio ou não? Jesus pergunta para eles: o que vocês acham? O que ensina a lei? O que ele está perguntando? Ele está querendo descobrir qual é a escola, né, de rabino que você segue. Tinha os mais liberais, que achavam que podia divorciar por qualquer motivo. Tinha os mais ortodoxos, que entendiam que só podia divorciar se houvesse caso de adultério. Então tinham várias coisas desse tipo. É dentro desse contexto, desse cenário que Jesus está com os seus seguidores. É dentro desse cenário que Jesus passa pela vida de Pedro, Tiago e João, ok? Que Jesus vai até eles e que Jesus os chama para segui-lo. Veja, um rabino compartilha o seu jugo, e jugo tem a ver com conhecimento que só o rabino tem, particular a respeito da lei. Não é? Essa palavra jugo é uma palavra que aparece nesse texto aqui, ó. Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. Diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ok? Pegou aí? Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí chega o texto que nós mais conhecemos, né? Desse contexto aí, que é Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. E que, como a gente está acostumado a memorizar versículos fora do contexto, né? Na maioria das vezes a gente memoriza essa parte e não memoriza o restante do texto. Ao contrário dos meninos judeus que memorizavam toda a Torá, né? Mas veja como muda. Como a gente está acostumado só com essa parte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como nós estamos acostumados apenas a memorizar essa parte, como nós estamos acostumados a ler as Escrituras a partir do enfoque da nossa cultura, ao invés de vir dela para nós. Veja, por muito tempo, como a gente interpreta essa ideia de jugo? O que é o jugo? A gente usa a ilustração da canga, né? Do boi mais novo, seguindo o boi mais velho, o boi mais novo, o chucrão, né? Seguindo o boi mais velho, sendo domesticado. Mas veja, no contexto de Jesus, você só vai entender o que ele está chamando de jugo se você ler o contexto anterior. O que ele está fazendo no contexto anterior? Ele está dizendo: Pai, eu te louvo pela vida dessas pessoas que o Senhor me deu, desses discípulos, desses seguidores. Ninguém te conhece, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Qual é o jugo de Jesus? Qual é o conhecimento particular que Jesus tem e que ninguém mais tem, que Ele vai revelar? É o Pai. É o Pai. O jugo dele, quando a gente entende isso, faz sentido o restante do texto. Porque olha só: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Agora tem sentido essa história de tomar jugo e aprender dele. Aprender o quê? O jugo. Aprender o segredo que ele vai compartilhar com você. O que ele está dizendo aí é que enquanto os rabinos têm nos seus jugos a sua interpretação particular da Torá para oferecer para os seus seguidores, o que Jesus tem para oferecer para os seus seguidores é a revelação e o conhecimento do próprio Pai. Do próprio Pai.
Vamos ligar os pontos então. Aqueles homens estão aonde quando Jesus os chama? Estão pescando. Isso significa que no mínimo eles fizeram o Beis Sefer. E no máximo eles fizeram o Beis Talmud. Eles não eram os melhores dos melhores dos melhores. Eles não estavam seguindo um rabino. Isso ou porque eles pararam no Beis Sefer, ou porque eles terminaram o Beis Talmud e falaram: nós não temos condições, vamos continuar a tocar a nossa vida. Ou eles tentaram seguir um rabino e o rabino não os aprovou. Porque é o discípulo, na cultura de Jesus, quem escolhe o rabino. E aqui está a primeira diferença entre o que Jesus faz sobre discipulado e o que os mestres da época dele faziam. Jesus não se deixa ser escolhido, Jesus é que escolhe. Enquanto todos os demais tinham que ir e escolher o seu rabino, provar para o rabino que ele era capaz de seguir o rabino, que ele seria, o rabino, gastar tempo com ele seria um bom investimento. Jesus vai e ele chama quem ele quer que o siga. E quem é que ele chama? Ele não vai numa escola, ele não vai na sinagoga, ele não vai atrás daqueles que estão presentes e envolvidos com pelo menos o segundo curso, o Beis Talmud. Não, ele vai em pescadores. Ele vai em gente que dentro do conceito cultural dele já tinha sido desclassificado, desqualificado. E Jesus chega nessas pessoas e diz: venham, eu quero que vocês me sigam. Como eu disse para vocês, eles já conheciam Jesus. Aos 30 anos de idade surge um rabino. Surge alguém de nome Jesus, que começa a ensinar nas sinagogas deles, e começa a ensinar com uma autoridade diferente de todos os demais rabinos. A ponto de é só você ler lá em Marcos capítulo 1, versos 21 a 28, eles se questionarem: quem é esse rabino? Quem é esse mestre? Que autoridade é essa? Da onde ele veio? Da onde vem seu ensino? Ele ensina como quem tem autoridade, não como os demais rabinos. Então nós precisamos entender que a figura que Jesus assume dentro do seu contexto, do seu cenário cultural, é de um rabino, é de um mestre. Tanto que é assim que ele é visto. Quando as pessoas chegam até ele e dizem: mestre, jovem rico, bom mestre. Pedro, em Lucas 5, texto paralelo a ele, mestre, ele começa a dizer: mestre, sobre a rede, nós já pescamos, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Porque a gente acha que Pedro está tendo fé, né? Pedro está tendo fé não. Pedro está dizendo assim: como o senhor é um rabino, não fica bem eu negar o pedido do Senhor, né? Mas nós já pescamos, o Senhor entende muito de Antigo Testamento, agora de pesca quem entende aqui sou eu, viu? Nós não vamos pegar nada, não pegamos, mas já que o Senhor está pedindo, eu não vou obedecer um rabino, né? Aí jogou a rede, quando pega todo aquele peixe, Pedro se dirige a Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. A ficha começa a cair na cabeça de Pedro, e Pedro começa a dizer: peraí, esse cara não é um rabino qualquer. Tem alguma coisa a mais aí nele. Tem alguma coisa a mais nele. Mas é importante você entender, primeiramente, que Jesus é visto assim como um mestre. E Jesus chega então a esses homens e ele os convoca a se tornarem seus seguidores, seus talmidim, seus discípulos. Gente que não tinha sido aprovada, gente que não fazia parte dos melhores. O que um talmidim, ou o que um discípulo fazia com o seu rabino? Ele aprendia com o rabino, não apenas a teoria, mas ele aprendia com o rabino a como é que ele deveria viver a sua vida. Um discípulo de um rabino era alguém que estava andando com aquele rabino para aprender a pensar como aquele rabino pensava, para aprender a ensinar como aquele rabino ensinava e para aprender a fazer as coisas do jeito que aquele rabino fazia. Então quando Jesus passa por eles e ele diz para eles: ei, vocês aí, vocês estão aí sem mestre, venham,
e sigam-me. Eu vou ser o mestre de vocês. Eu vou ensinar a vocês os segredos de Deus. Eu vou ensinar a vocês como é que vocês devem pensar. Eu vou ensinar a vocês a pensarem como eu penso, a falarem como eu falo e a fazerem o que eu faço. É por isso que eles imediatamente largam tudo, porque a figura de um mestre, de um rabino na época dele, era a figura mais importante dentro da cultura deles. Seria mais ou menos como você estar aí na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade, e vir um cara de Harvard, um doutor aí de Harvard, ou então de uma das grandes universidades nossas aqui no Brasil, e chegasse para você e dissesse assim: você aí, larga o que você está fazendo e venha, eu vou ser o seu tutor direto. Você vai aprender diretamente comigo. Você vai morar na minha casa e você vai ficar o tempo todo comigo. E tudo que eu sei eu vou te ensinar. É isso que Jesus está fazendo com eles ali. Então é por isso que o pai Zebedeu não liga, né? Um mestre está chamando meus filhos para segui-lo. Vamos logo, o que vocês estão fazendo aqui? Ai, depressa, larga as redes aí. Ser um discípulo, então, significa colocar toda a sua vida à disposição de um mestre. Quando um daqueles homens era escolhido para ser um seguidor de um rabino, ou quando um rabino aceitava que alguém fosse seu seguidor, o que aquela pessoa estava fazendo era se comprometendo a ser um aprendiz de tempo integral daquele rabino, daquele mestre. Em troca, o mestre ia ensinar a ele a viver a vida como ele vive, a pensar como ele pensa, a ensinar como ele ensina, a fazer o que ele faz. Se você não tiver isso na sua mente, você não vai entender quando a gente diz hoje, você tem que ser um discípulo de Jesus. Ou você vai entender isso do jeito que culturalmente a gente tem entendido isso. Você vai entender que esse negócio de ser discípulo de Jesus é você participar de um curso de discipulado, ou então você participar de um encontro, né, de 12 semanas, ou qualquer coisa do tipo assim. Ou seja, ser discípulo significa estar envolvido com uma programação que vai ocupar um pouco do seu tempo, e depois você continua vivendo a sua vida. Esse é o conceito cultural de discipulado para nós. Mas o conceito bíblico de discipulado é que se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, o que eu estou dizendo, o que você está dizendo, é que nós matriculamos a nossa vida na vida de Jesus, e nós vamos aprender a viver com Jesus, com Ele o tempo todo. Nós somos seus alunos e seus aprendizes 24 horas. Nós vamos aprender a pensar como Ele pensa, a falar como Ele fala e a fazer o que Ele faz. Então, quando Jesus diz aos seus seguidores: vão e façam discípulos, é disso que Ele está falando. E é por isso que eles vão tão depressa. Porque Jesus é uma grande personalidade para eles. E com o passar do tempo, eles começam a descobrir que Ele não é apenas uma grande personalidade, que Ele não é apenas um grande mestre. Eles começam a descobrir que Ele é nada mais, nada menos do que o Messias esperado, do que o Filho de Deus encarnado. De todos os discípulos de Jesus, dos evangelhos, na minha opinião, Pedro foi o que melhor entendeu esse negócio de que ele estava envolvido com Jesus para aprender a ser como Jesus era. Veja só esse texto que está lá em Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Tem muitos textos que a gente poderia usar para mostrar isso, mas esse eu acho que é um texto singular. Esse texto é aquele texto que diz que Jesus anda sobre as águas. O texto nos diz que Jesus ele alimenta uma multidão, então depois ele pede para os discípulos entrarem no barco e cruzar o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, enquanto ele despedia as multidões. E depois que ele despede as multidões, ele resolve ir orar. E os discípulos começam a atravessar, e lá no meio do mar, enquanto Jesus está orando, começa uma tempestade. E os discípulos começam a ter grande dificuldade para controlar o barco. E o texto nos diz que Jesus então vem andando sobre as águas ao encontro deles.
E no primeiro momento, quando eles veem Jesus, o texto diz que eles se assustam, porque eles acham que é um fantasma. Na cultura de Jesus, os seus seguidores viam o mar como lugar da habitação dos demônios, dos espíritos. E eles olham aqui e ficam com medo, falam, um fantasma, o negócio já está ruim aqui, já está na ponta, o barco já está afundando, agora eu vou morrer mesmo aí, eu vejo um demônio, um fantasma, vou pegar a gente e levar a gente, né? E eles ficam aterrorizados e Jesus diz, não tenham medo, sou eu. E o que Pedro faz? O que Pedro faz? Hã? Se és o Senhor, ele diz, se és o Senhor, se és tu, manda que eu saia e do barco e vá ao teu encontro sobre as águas. Agora, pense nessa fala de Pedro com o contexto que eu te dei. O que Pedro está pensando é o seguinte, peraí, esse cara me chamou para ser seu seguidor. Ele me chamou para eu aprender a viver como ele vive, aprender a falar como ele fala, a pensar como ele pensa e a fazer o que ele faz. Então, o que ele faz, eu também posso fazer. Se é ele e ele está andando sobre as águas, eu também posso andar sobre as águas. Porque ele me chamou para fazer o que ele faz. Essa é a lógica de Pedro. E Jesus diz, pois vem. E o Pedro vai. O Pedro vai. A gente pode ter muitas críticas com o Pedrão, mas uma coisa a gente não pode deixar de reconhecer. O cara não perdia a oportunidade de ter uma experiência. Tá? O sujeito não, porque você concorda comigo? Que por mais que o negócio tivesse feio no barco, o barco ainda era o lugar mais seguro ali. O barco era o lugar mais seguro, cara. E o Pedro desce e vai. E esse texto é um texto que me intriga muito, porque eu sempre ouço o pessoal falando desse texto, dizendo que Pedro não teve fé, Pedro afundou. Porque ele fala, Jesus fala para ele, mas por que não teve fé? Né? Homem de pouca fé e tal. Só que, apesar dele ter afundado, porque ele repara no vento e tudo mais, o que me intriga no texto é que Pedro anda sobre as águas. Ele anda. A gente fala da falta de fé de Pedro e que fez com que Pedro afundasse. Mas ele andou. Você já andou? Você já tentou? Você já foi experimentar? Ou Jesus para você é um conceito? É uma teoria? Quem é Jesus para nós? Como é a nossa relação com Ele? Conceitual ou prática? Pedro começou a afundar e Jesus o socorreu. E o texto, eu gosto como esse texto termina. O texto termina dizendo assim: e eles voltaram andando para o barco. Ele voltou andando com Jesus. Pedro entendeu tudo. Pedro entendeu tudo. Mesmo mediante a sua falta de fé, ele compreendeu que se ele estava sendo chamado para ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, então ele estava sendo chamado para ser como Jesus, para pensar como ele pensa, para falar o que ele fala, para fazer o que ele faz. Na minha opinião, é por isso também que Pedro tem a ousadia de contradizer Jesus quando Jesus diz assim: ferirá um pastor e as ovelhas serão dispersas. Eu serei entregue e todos vocês fugirão. E Pedro diz assim: eu não sei. Se eu precisar ir para a morte com o Senhor, eu vou.
Pedro estava enganado porque ele não conhecia toda a limitação do seu ser, mas ele estava certo por outro lado, porque a intenção estava correta, era poder fazer o que Jesus faz. Ele, não, se o Senhor vai morrer, eu também posso morrer. E Jesus disse para ele, Pedro, calma, vai chegar a hora, mas não é agora. Agora, antes que o galho cante duas, você vai me negar três. Falou, meu amigo, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora que você vai conseguir fazer o que eu faço. Mas ainda não é agora. Mas Pedro entendeu. João capítulo 15, verso 16, Jesus diz assim, olha só, como isso está dentro do conceito de discipulado. Vocês não me escolheram. Faz sentido agora por que Jesus diz isso? Porque quem escolhia os mestres eram os seguidores. Os seguidores que iam escolhendo o mestre, passavam pelo teste, mostravam que eram capazes, e aí então se tornavam seguidores. Mas com Jesus não funciona assim. Não teve teste, teve escolha livre da parte de Jesus. Eu vos escolhi, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que Jesus está dizendo aí é que no processo que nós estamos desenvolvendo, as coisas não dependem de vocês, as coisas dependem de mim. Não foram vocês que provaram para mim que são bons, que são capazes, que sabem fazer e que por isso vão dar conta de fazer. Eu conheço vocês, sei quais são as limitações de vocês. O que está sendo apostado aqui é em quem eu sou, no meu poder, na minha graça, e no que eu posso fazer através da vida de vocês, e não no que vocês podem fazer para mim. Isso é ser um seguidor de Jesus, isso é ser um discípulo. Querido líder, entenda isso. Se você está cansado, se você está esgotado, ferido, se você está decepcionado, se você está olhando para você mesmo, olhando para o espelho, pensando em desistir, dizendo, esse negócio não é para mim, eu não dou conta, então agora você está no momento exato daquilo que Jesus realmente deseja da sua vida. Porque Jesus em nenhum momento tensionou que eu ou você, ou que qualquer outra pessoa tivéssemos condições de fazer qualquer coisa para Ele. Tudo que Ele deseja é que eu e você entenda que Ele nos escolheu, Ele nos chamou para segui-lo. E nós assumimos isso de tempo integral na nossa vida. A gente entender que Deus, Jesus, está esperando uma única coisa, minha e sua. É que a gente tenha o desejo de aprender a viver a nossa vida nele. Ser um seguidor significa que eu e você vamos aprender a viver a nossa vida nele. Vamos estar ligados a Ele. E vamos deixar que Ele que nos chamou manifeste sua graça e poder através de nós. Apesar da nossa falta de fé, apesar dos momentos que a gente afundar, Ele vai estar lá. Se nós ousarmos descer do barco, sair da segurança da nossa vida para dizer, eu vou fazer as coisas do jeito que Jesus faz, Ele vai estar lá para te segurar. Conclusão: ser um discípulo de Jesus, então, é ser alguém que ouviu o chamado de Jesus para segui-lo e resolveu atender. Você já ouviu? Já ouviu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores dizendo, você aí, estou te escolhendo, venha e siga-me. Venha aprender a viver a sua vida em mim. Seguir a Jesus é andar com Ele por toda a vida, aprendendo a como ter uma humanidade plena e digna, que glorifique a Deus e abençoe os outros. Ser um discípulo de Jesus é pensar o que Ele pensa, é falar o que Ele fala, é fazer o que Ele faz.
2 Coríntios 5,15, o apóstolo Paulo diz assim: e ele morreu por todos, para aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por quem você tem vivido? A quem você tem seguido? Quem é seu rabino? Quem é o mestre da sua vida? Eu costumo dizer para os meus filhos, na minha comunidade, que Jesus já resolveu o nosso problema para a eternidade lá. Está tudo garantido lá. Não se preocupa com isso. Todo o restante do trabalho dele é desenvolver a nossa vida na eternidade aqui. Aqui e agora. É nos ensinar a viver o reino de Deus já. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Vivermos neste mundo, se não plenamente como Jesus, pelo menos de forma significativamente próxima a Ele. Isso acontece quando a gente deixa que a vida dele que está em nós flua de nós. Isso começa a acontecer quando a gente assume que ser um seguidor de Jesus é aprender a viver a nossa vida toda com Ele. Que ser um discípulo significa envolver toda a nossa vida com Ele. Não só as coisas que a gente faz numa reunião, mas toda a nossa vida com Ele. É sair da nossa segurança no barco e pôr os pés na água e fazer o que Ele faz. Agora, calma lá. Antes de todo mundo sair correndo aqui e tentar andar no laguinho que está embaixo, deixa eu te dar uns exemplos do que significa fazer o que Jesus faz, andar sobre essa água. Se ser um seguidor de Jesus significa pensar como Ele pensa, falar como Ele fala e fazer o que Ele faz, isso significa, então, que você pode perdoar aquelas pessoas que te feriram. Aquelas pessoas que te machucam como líder. Sabe por quê? Porque você pode fazer o que Jesus fez. E na cruz Ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Significa que você pode amar as pessoas que o rejeitam. Sabe por quê? Porque você pode fazer o que Jesus faz. E Jesus, em Marcos capítulo 10, depois de falar com o jovem rico sobre quais eram os critérios para que ele pudesse vir e seguir, o jovem rico é alguém que o escolhe, né? O jovem rico se distancia dele, e o texto de Marcos diz assim: Jesus, fitando, o amou e o deixou ir. Você pode fazer o que Jesus faz. Então você pode amar as pessoas que te rejeitam. Você pode tocar em pessoas que, para a nossa cultura religiosa, seriam pessoas intocáveis. Você pode lidar com pessoas que são excluídas na nossa sociedade, sentar com enfermos, se relacionar com pessoas que precisam da graça de Jesus, porque Jesus tocou nos leprosos e não foi contaminado, os purificou. Eu e você podemos tocar em pessoas que a nossa sociedade acham que, se a gente se aproximar deles, como os homossexuais, as prostitutas, um drogado ou qualquer outra pessoa do tipo, ou também da classe alta, né? Tem muita gente aí da classe alta que fazem falcatruas e que não é nada bom você ser associado com essas pessoas.
Mas nós podemos nos aproximar delas e podemos tocar nelas, porque Jesus fez isso. Você pode fazer o que Jesus fez. Você pode amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu, sofrer como Ele sofreu. E a sua vida pode se transformar num instrumento de salvação para o mundo, através da qual Ele, como Salvador, poderá se manifestar a outras pessoas. É isso que significa ser um seguidor de Jesus. É isso que significa ser um discípulo. Você o é, não culturalmente, mas biblicamente. Você o é. Essa noite, Jesus nos convida para ser. Essa noite, Jesus convida a mim e você a sair do barco. Ele está dizendo, sou eu, saia da sua segurança, venha, ande sobre as águas, venha. Você pode fazer, não tenha medo. Se você afundar, Ele vai estar lá para te erguer. Eu não sei como você vê Jesus dizendo para Pedro, homem de pequena fé. Mas quando eu leio esse texto, a minha imaginação